Olá! Continuando a aula sobre manipulação de documentos, iremos mostrar como consultar um documento específico. A maneira mais rápida e direta é por meio do ID. Já vimos que existe um índice associado a essa propriedade. Então vamos consultar o documento que acabamos de alterar. Digitamos e enviamos a requisição. Veja que obtemos o documento com o ID 2 e observe também que o valor da propriedade Heavy foi alterado, apresentando o número 2 para a versão do documento. Se alterarmos este documento novamente, a propriedade Heavy terá o valor 3 e uma sequência de caracteres como novo valor. Nós podemos consultar todas as versões de um documento utilizando o parâmetro de consulta Heavyzinho. Vamos ver na prática. Basta adicionarmos a consulta. Clicamos em Send Request. Veja que a resposta apresenta o documento na última versão com a propriedade HeavyInfo com um array de documentos com duas propriedades, Heavy, que é a versão, e o status. Veja que ambos estão com status Available, ou seja, disponível. Podemos consultar uma versão anterior do documento. Vamos praticar e consultar a primeira versão do documento. Dê uma pausa na aula e tente fazer sozinho. Então vamos consultar. Enviamos a requisição. Veja que foi apresentado o documento com o preço R$ 1.999. Como isso acontece? Sempre que você enviar uma requisição de alteração para um determinado documento, o CaushDB não faz atualização direta. Ele cria uma nova cópia e insere a nova versão do documento no final do arquivo de banco de dados. De tempos em tempos, ele faz a compactação do banco de dados. Nesse processo, ele cria um novo arquivo de banco de dados e copia apenas os documentos com as versões mais atuais. Abordaremos esse assunto em mais detalhes no modo de administração do CaushDB. E para excluir um documento, como fazemos? O processo é parecido com o que aprendemos para a alteração. Usamos o método delete do HTTP ao invés do put e informamos o ID e a versão do documento a ser excluído. Vamos excluir o documento com ID 1. Para isso, enviamos a requisição. E agora, precisamos da versão. Vamos aproveitar o comando que consulta um documento específico e só alterar o ID para 1. Vamos lá. Enviamos a requisição. Veja que recebemos uma mensagem de OK para o documento 1 e uma nova versão. Vamos copiar essa versão para uso posterior. Agora vamos tentar consultar o documento excluído. Veja que aparece a mensagem informando que o documento foi excluído. Agora vamos acrescentar a requisição, o parâmetro Heavy, com o valor que copiamos para a área de transferência. Veja que o documento é apresentado com a propriedade Deleted com o valor True. O CaushDB não exclui completamente o documento especificado. Em vez disso, deixa apenas algumas informações básicas. A marca para exclusão é necessária para que a ação de exclusão possa ser replicada nos demais bancos de dados. Isso caso haja replicação. Neste caso, ela será mantida até que a exclusão seja propagada entre todos os bancos de dados. Abordaremos em módulos posteriores este assunto. Por enquanto, apenas esse entendimento será suficiente. Até agora no nosso curso, só utilizamos os métodos GET, PUT e DELETE. Na construção de APIs, podemos utilizar outros métodos para retornar informações relevantes. Usamos o método head para fazer uma requisição ao CaushDB e receber apenas o cabeçalho sem a necessidade de um corpo contendo um documento. Isso permite um tráfego menor de dados entre o par requisição-resposta com um mínimo de informações relevantes. Vamos criar uma requisição para entendermos melhor. Iremos consultar um documento específico, porém usaremos head para isso. Vamos analisar a resposta.
Recebemos o cabeçalho com a resposta OK. Temos um cabeçalho com o tamanho do documento no banco de dados. E um outro bastante importante chamado iTag, que retorna a versão do documento. Se tentarmos utilizar o head para um documento excluído, iremos receber uma mensagem com o código status 404, ou seja, objeto não encontrado. Já vimos quase todos os principais métodos do HTTP no uso em APIs, mas acho que você já deve ter sentido a falta de um dos principais, o POST. Na próxima aula mostraremos como inserir vários documentos com uma única requisição usando o POST. Ficamos por aqui e até lá!